Nesse vídeo eu quero falar para você sobre o autismo, deficiência intelectual e altas habilidades. A deficiência intelectual, conhecida também com a sigla DI, ela já foi conhecida como retardo mental, atraso mental. Hoje nós temos a nomenclatura de deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual, ela está diretamente relacionada com o coeficiente de inteligência dessa criança. Então, aqui nós estamos falando da capacidade de aprendizagem e realmente com uma limitação no coeficiente de inteligência, o famoso QI. Então, para que a criança seja caracterizada ou diagnosticada com deficiência intelectual, ela precisa ter um QI de no máximo 70. Então, aqui tem um ponto de atenção. Qual é esse ponto de atenção? Através dos testes neuropsicológicos, a gente consegue fazer essa avaliação, um profissional consegue fazer essa avaliação para ver se a criança possui ou não deficiência intelectual. Ou seja, ela consegue descobrir qual é o coeficiente de inteligência, qual é o número de QI da criança. Então, por mais que a pessoa com deficiência intelectual, ela traga algumas características diferentes do autismo por si só, é possível fazer testagem específica para saber se ela tem deficiência intelectual ou não, que seriam os testes aí que vão trazer os números de QI. Então, o que acontece? Será que todas as pessoas com autismo possuem também deficiência intelectual? Então, a deficiência intelectual, ela está relacionada com as habilidades cognitivas do indivíduo, né? Que a gente fala de inteligência, de aprendizagem. Então, outra dúvida que nós temos, se a pessoa tiver autismo, mas não tiver deficiência intelectual, é necessário estimular as habilidades cognitivas? Ou esse processo de reabilitação deve ser feito só para quem tem deficiência intelectual? Então, vamos entender o cenário aqui, o panorama geral. Nós temos algumas pesquisas que trazem que na população geral, ou seja, geral sem diagnóstico nenhum, uma média de 3% dessa população tem deficiência intelectual. Quando a gente fala de autismo, até 2012, as pesquisas traziam que esse percentual era de 70%. Isso é um número muito alto, ou seja, 70% das pessoas com autismo tinham também como uma comorbidade, ou seja, além do autismo, elas apresentavam também o diagnóstico de deficiência intelectual. Hoje, com as pesquisas que nós tivemos aí após 2012, esse percentual de 70% já caiu para 30% a 40%. A justificativa que nós temos está principalmente relacionada com conhecer um pouco mais sobre o diagnóstico do autismo, as intervenções precoces. Então, nós tínhamos até um tempo atrás aí muitos diagnósticos sendo feitos de forma errada, por isso que é importante você conhecer do autismo, saber realmente como faz uma avaliação, mesmo que o diagnóstico seja feito pelo médico. Certo? Então, o que isso quer dizer? Que hoje 30% a 40% dos indivíduos com autismo têm também deficiência intelectual. Então, aqui já fica claro que não é toda criança, todo indivíduo que tem autismo que tem deficiência intelectual. Mas a criança ela pode não ter deficiência intelectual, ou seja, ela pode ter um QI acima de 70, mas ela pode ter defasagem em algumas habilidades cognitivas. Mas para que fique um pouco mais claro, os déficits que a criança com autismo apresenta, elas estão diretamente relacionadas com o processo de aprendizagem. Então, se a criança com autismo tem algumas limitações no processo de aprendizagem, lembrando, não quer dizer que ela não aprenda, mas ela tem alguns déficits nessas habilidades que envolvem aprendizagem. Então, naturalmente, ela pode sim ter dificuldade e ter também defasagem em algumas habilidades cognitivas. Por isso que mesmo que a criança não tenha deficiência intelectual, é necessário avaliar e estimular as habilidades cognitivas. Todo o processo de estimulação, ela também envolve essa reabilitação das habilidades cognitivas. Outro ponto que traz bastante questionamento é sobre as altas habilidades. Para que a criança, o indivíduo, seja considerado com altas habilidades, ele precisa apresentar um número de QI acima de 130. Então, lembrando, deficiência intelectual, um QI máximo de 70. Altas habilidades, um QI superior a 130. O que é importante a gente saber também?
Um QI de 120 a 129, ele já é considerado um QI, ou seja, uma inteligência superior à média. Então é muito comum nós termos crianças com autismo com inteligência acima da média, mas que não chega a ser altas habilidades. E eu mencionei para você também que muitas pessoas acreditam que a pessoa com autismo ela tem altas habilidades. Muitas famílias até se frustram quando a gente faz a testagem de QI e percebe que o seu filho ou sua filha não tem altas habilidades. Por que isso acontece? Dentro do autismo nós temos o que nós chamamos de hiperfoco. Então, e também os interesses restritos. Então é muito comum a pessoa com autismo ela ter uma grande preferência ou ela gostar muito de algo, então ela conhece muito sobre aquilo. Ela só quer saber sobre aquele tema, só estuda sobre esse tema e com isso ela acaba sabendo muito sobre isso. Da mesma forma que é muito comum crianças com autismo gostar de letras, de números, idiomas. Então é muito comum a criança começar a falar palavras e números em inglês. Então, por conta disso, a família tende a achar que isso é um indício de altas habilidades. E a gente faz a testagem depois e percebe que a criança não tem altas habilidades. Então, essas características que a criança apresenta, que muitas vezes acaba sendo confundido com altas habilidades, está relacionado pelo hiperfoco e pelos interesses restritos que o indivíduo apresenta, que faz parte dos critérios de diagnóstico do autismo.